Mais uma vez, gente, bom dia. Teve gente que entrou agora aqui de novo. Meu nome é Rafael Oliveira, para quem não conhece. Estou com abertura aqui hoje. E eu queria convidar todo mundo que a gente possa checar o celular primeiramente, né, para que ele esteja desligado. A gente realmente prestar atenção na mensagem, né, e nos estudos, né, de hoje. E a lição de hoje ela é do livro Jesus no Lar. E ela é a lição de número 11. Que é intitulada O Santo Desiludido. Inclinara-se a palestra no lar, humilde, em Cafarnaum, para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos, que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração, sem trabalho, supunha dever-se situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito. É disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isto é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava, irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem, venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhes os ócios, na solenidade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele, que o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso, com inexplicável assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto, desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição dos motivos que lhe haviam sitiado, o espírito, em tão pavoroso e infernal turvelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como um matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humildade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém ao infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem um caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante
do poderoso e compassivo Senhor. Pois é. A lição, ela vem chamar a nossa atenção, né, sobre as nossas escolhas, fala de fé, fala da gente não desanimar as pessoas que querem fazer algo bom, porque a gente tem um conhecimento, né? É como eu estar lendo isso aqui e estar falando para vocês que vocês vierem me procurar para um conselho e dizer, não jogue na loteria que isso aí você vai para o fogo do inferno. Não é isso. Ser rico ou você ter dinheiro não diz que você é uma pessoa ruim ou que você vai para o inferno, né? Para o purgatório, como queiram dizer. Mas a minha atitude, as minhas escolhas vão me levar. É como fala o santo desiludido. O que é que adianta eu ter tanto conhecimento, me isolar numa montanha e ficar com o olho fechado meditando? Qual o bem que eu estou fazendo? Nem a mim mesmo estou fazendo esse bem, porque eu não estou pondo em prática esse conhecimento nem na minha própria vida. Eu estou me isolando das pessoas a quem eu deveria estar próxima e ajudar. Essa é a diferença das nossas escolhas e que vão dar um destino às nossas vidas após a morte. Bom ou ruim. É como fala, é a nossa escolha, né? O excesso da adoração, quando ela é cega, ela é muito mal para a nossa vida. Temos que questionar se aquilo nos faz bem. Temos que apoiar as pessoas que nos procuram, se temos esse dom ou essa oportunidade de falar algo que incentiva que ela também queria começar a frequentar o centro ou a igreja. O que é que você acha? Não, porque eu sou espírita, eu não quero que meu filho seja evangélico. Que ignorância é essa? Meu filho cresceu nessa casa aqui, meus filhos. Mas hoje vão na igreja evangélica, porque os amigos estão indo. E muito bom, está vendo um lugar onde está se falando de Deus. Felizmente não temos jovens, tantos jovens aqui na idade do meu filho, 18 anos, minha filha 17, 16 anos de idade aqui. Então, eles falam, não, vou no grupo deles. Mas o conhecimento está ali, se identificam com o que a doutrina espírita fala, dos ensinamentos que tiveram aqui. E eu vou dizer, não faça isso porque essa religião não é de Deus? Não, isso é ignorância. E aí eu vou ser culpado por isso, se eu falo isso. Dando esse exemplo, porque é uma das coisas que a gente tem que ter esse cuidado. Se eu tenho esse conhecimento hoje, eu não posso apagar a fé das pessoas. Eu não posso, não é o meu direito. Temos que ter esse cuidado em olhar tudo isso aí. Então, além disso, a lição ela vem falar de que o conhecimento sem um trabalho é perdido. É perdido. Que é o que aconteceu com esse santo desiludido. Um conhecimento tão grande da doutrina ali, da palavra de Deus, e não soube usar. E isso é o que nós fazemos todos os dias. Chegamos hoje aqui, escutamos tudo isso aqui, aí minha pergunta é, não precisam responder, tá? Vocês praticam o que vocês escutam hoje aqui? Vocês levam para casa os ensinamentos do domingo que vocês estão aqui ou na terça e praticam lá fora? Pois é. É exatamente sobre isso que a lição vai falar. Amanhã vamos ser cobrados. Porque quando desencarnar, a nossa consciência vai cobrar tudo isso. E infelizmente, a gente não vai poder dizer, eu não sabia. Porque uma vez que a gente aprende isso aqui, isso fica registrado na nossa consciência. Por mais que eu tente enganar, eu vou enganar vocês. Eu não sabia. Então vocês não conseguem ler meu pensamento, vocês não me conhecem por dentro. Mas quando a gente desencarna, tudo fica claro.
as paredes se tornam de vidro. Todo mundo vê. Todo mundo. Então a gente tem que saber, gente, aproveitar a oportunidade que a gente está tendo aqui e valorizar. E é isso, a fé ela vai vir com esse trabalho em prática. Vocês querem ver um passeio que vai mudar a nossa vida? Vai no hospital. Fazer um passeio. Vai ser longe. Vai no hospital visitar uma pessoa. Aí ali você vai aprender que a saúde é importante, porque quando a gente tem saúde, a gente gosta de encher a cara, usar droga, fazer abuso, não dormir, virar à noite na bagunça. Aí, lá na frente, quando a idade chega, tudo isso vai refletir na nossa vida. O que a gente acha quando é novo é o super-homem, a Mulher Maravilha, e que pode tudo. E pode. Quase tudo. Mas vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência na nossa vida. Gente, está na hora de a gente acordar para enxergar isso aqui. A casa, ela oferece estudo. Busca, gente. A maioria de vocês, assim como eu, chegou aqui buscando socorro numa quinta-feira, no atendimento fraterno. Aí melhora um pouquinho, ó, vai embora. Tá frio, tá todo mundo aqui. Começou o verão, ó, vão embora. E esquece, né? Eu não digo que a gente tem que estar aqui todos os domingos. E também digo a você que não é a religião que vai salvar ninguém aqui, não, gente. Mas são esses conhecimentos aqui, os estudos que nós aprendemos aqui, que vai nos salvar. Nos salvar de quê? Das nossas fraquezas, que todos nós somos fracos, temos nossas fraquezas. Dos nossos vícios, que todos nós temos vícios. Dos nossos melindres. Isso aqui vai nos ensinar o que é Deus na sua verdadeira essência, que é amar o próximo. Vai ensinar o que é caridade. Caridade é o amor em movimento. Isso é caridade. Quando eu olho para André e digo, bom dia, André, eu te amo, dou um abraço em você, isso é caridade. Quando eu me calo de uma pessoa que está estressada, ignorante, isso é caridade, porque eu deixei de responder e falar coisas que eu poderia ofender ainda mais e trazer um prejuízo àquela pessoa. Então, gente, aproveita, sabe, a oportunidade que cada um aqui está tendo. Olha, chega em casa, relê a lição. Dá uma olhada de novo nas questões do Livro dos Espíritos, que o Luiz vai fazer agora há pouco. Tem dúvida? Pergunta, gente. Não tem vergonha. Estamos todos aprendendo. Todos. Quem está fazendo e vocês que estão aí. Aproveita a lição do Evangelho que a Diane vai fazer e entrega o coração de vocês à lição que vai ser feita daquele Evangelho. Que transforma, que nos aproxima de Deus. Gente, a quantidade de pessoas doentes hoje, a doença da alma, do espírito. E a cura está no Evangelho, gente. No Evangelho. E é a prática disso aí que vai nos trazer fé. Que vai nos deixar pessoas mais fortes. Não é dizendo aos outros que querem caminhar e dizer, não, não faça isso, não faça isso. Não, não adianta, gente. Ter conhecimento e não pôr em prática. Não adianta. Então busquem o conhecimento para a libertação de vocês mesmos. De nós mesmos. Porque eu também estou incluso nisso. Então, para quem chegou mais tarde, a lição foi do livro Jesus no Lar. É a lição número 11. Titulada O Santo Desiludido. E eu queria convidar vocês que a gente possa levar o nosso pensamento, agradecendo a Deus a oportunidade de hoje, Deus de infinita bondade e amor, Jesus, irmão,
amigo, te agradecemos a oportunidade da vida, do dia de hoje, de estarmos aqui, de termos feito as escolhas de estarmos aqui nesse domingo para aprender um pouco mais e nos libertarmos das nossas fraquezas, dos nossos vícios, através dos conhecimentos da manhã de hoje, da abertura, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Teu Evangelho de amor, que nos transforma e nos ensina a sermos pessoas melhores, levando o nosso coração ao Pai Maior, Deus. Peço a Tua bênção, Jesus, para aqueles que por alguma razão não puderam estar aqui, que possam também sentir a Tua presença e Teu amor através dessa prece. Que esses conhecimentos de hoje venham nos fortalecer ainda mais no caminho que decidimos fazer e seguir, que é o Teu caminho. Que a Tua paz, o Teu amor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. O Livro dos Espíritos está com o Luiz, tá, gente? Obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento às nossas atividades. E trabalhando hoje com o Livro dos Espíritos. Rafael falou a respeito de trabalho e tudo mais, e justamente isso que nós estamos estudando agora. E, consequentemente, nós muitas vezes nos perguntamos, mas, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós perguntamos para nós mesmos? O que nós estamos fazendo na Terra? O que nós estamos fazendo para a nossa família? O que estamos fazendo? Tudo é questionamento, não é? E o Livro dos Espíritos, como um livro de perguntas e respostas, nos esclarece muito a respeito dos questionamentos que temos. Para uns não fazem sentido, mas para a grande porcentagem de pessoas faz todo sentido, porque tem uma lógica, tem algo por trás disso. Então, como o livro é um livro de estudos, nós vamos dar a oportunidade das pessoas estarem aqui e possam fazer suas perguntas dentro do tema que compete a nós desenvolvermos, tá bom? A pergunta 677, que está no capítulo 3 da Lei do Trabalho, que ele está dividido em 2 subitens: necessidade do trabalho e limite do trabalho e repouso. Por enquanto, nós estamos fazendo, Kardec está colocando aspectos gerais a respeito de como se faz o trabalho, tudo isto. Em primeiro plano, ele fez uma pergunta 676, por que o trabalho se impõe ao homem? E a resposta daqueles espíritos responsáveis pela a codificação da doutrina dos espíritos, eles respondem a Kardec: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Não é um trabalho pensarmos. Dá trabalho, né? Principalmente quando nós pensamos nas coisas que nós devemos fazer para nos manter no corpo. Parte física. E agora o trabalho de nos questionarmos: para onde vou, como sou, quem é que está próximo de mim. Esse é um trabalho que todos nós temos que fazer? Sim, por sermos seres imortais. Agora, a questão 677, Kardec faz este questionamento: por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? O animal precisa trabalhar como nós, levantar cedo para bater ponto, ser submisso a certas ordens, ser
questionado do que está fazendo ou não? Ele está sendo questionado? Os animais na natureza, principalmente. Porque os nossos animais domésticos, nós queremos colocar ordens, né? O gato, o cachorro, o whatever animal. O que nós fazemos com os animais? Queremos dar a ele um sentido de que ele tem que obedecer regras e ordens de alguém que é mais superior em conhecimento do que ele. É ou não é? Nós não conversamos com os nossos animais? Não faça isso, meu. Né? Não faz aquilo. Não faça mais. Agora, os animais que estão na natureza, eles são livres. Né? E é interessante que Deus ele faz as coisas de uma certa forma não, perfeitas. Quando um animal, um pássaro, por exemplo, come uma fruta, aonde ele vai lançar essa semente? Quantos quilômetros? Longe. Através das suas fezes. E já vai com adubozinho, né? Não é mesmo? Olha a perfeição. Vocês sabiam que essas florestas tropicais, não vou falar da nossa floresta no Brasil, mas as florestas tropicais, muitas das vezes tem um solo quase que argiloso. E se você desmata, praticamente o solo entra em erosão. Por que ela não se erode? Por que ela não perde material do solo? Porque as próprias folhas cobrem o solo e faz com que a água da chuva se sedimente sem provocar grandes fluxos. Que perfeição é esta? É a perfeição da natureza. O que está por trás disso tudo? Há um projeto. Não tem? Alguém projetou isto? Ou foi fruto do acaso? Como é que o arquiteto projeta um edifício? Ele projeta, às vezes, fazendo desafios aos engenheiros, não é? Por que é o engenheiro? O engenheiro é o cálculo. Essa estrutura tem que suportar tanto. Mas o ângulo que o arquiteto me deu não tem condições de eu fazer esse cálculo. Desafios. E o engenheiro vai indo e encontra o ponto básico. Qual a função do engenheiro? Fazer um cálculo que uma estrutura suporte determinado peso e alguma coisa a mais. Com o menor custo possível, não é, Dino? Porque quando se cobra muito, quando se põe material em excesso, você está gastando mais. Por que nós estamos dizendo isto? Porque nós pensamos, nós calculamos. Os animais não. Os animais fazem por fazer. Com um processo de programação que já está de forma instintiva gravada no seu cérebro primitivo. A resposta que os espíritos dão a Kardec é a seguinte: tudo em a natureza trabalha. O que é trabalho? Trabalho é algo que você realiza mudando, vamos colocar, este telefone daqui para cá. É um trabalho. Hã? Concorda comigo? Eu ofereci energia para que ele mudasse. Dá trabalho mudar esse telefone para cá e para cá? Não. Mas eu forneci um trabalho. Os animais, como eu disse no início, os pássaros, por exemplo, eles realizam um trabalho de semeadura. Como trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. É ou não é? Os esquilos não hibernam? Guardam o material, a comida e tudo lá dentro da sua casa? Por quê? Porque esse instinto ele é transferido de gerações em gerações. Agora, esses rudimentos de inteligência, eles vão crescendo. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o homem visa duplo fim. Olha, já mudou de figura. A conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade, e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidar da própria conservação,
Refiro-me ao objetivo com que trabalham. Veja como os espíritos estavam... Eu até prestei atenção nisso. Falei, poxa vida, o que eles estão dizendo para mim não faz sentido. Mas depois que eu comecei a ler a resposta dele, eles falam assim: quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidar da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Quando alguém parou para observar que os pássaros depositavam as sementes em algum lugar, percebeu, olha, os animais eles fazem um trabalho fenomenal. Sim. Mas as abelhas, o que elas fazem? Vocês colocam uma estufa, né, fechada, você tem por obrigação ficar polinizando planta por planta praticamente. Se você pega a flor de uma e deposita nos estames, acho que é mais ou menos isso, aquele pozinho que é o pólen. Mas na natureza, os próprios insetos fazem isso, principalmente as abelhas. Não é um desígnio do Criador fazer com que a natureza se perpetue? Se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Nós não temos ainda, já temos sim, vários processos de conhecimento a respeito dos animais. Até os animais mais pequenos na natureza. Os vermes, né, como colocar a minhoca. Qual a função da minhoca? Não é só colocar no anzol para pescar, não. Viu? Tem muita gente. Humus, que é as próprias fezes, e ela faz canais no solo onde a água penetra. Tudo na natureza tem a perfeição do Criador. Nós é que muitas vezes não percebemos isso. Os corais não fazem, o acúmulo dos corais não tem aquelas grandes ilhas de calcário, quando o coral vai morrendo, eles vão acumulando. E muitas das vezes nós, os homens, interferimos nesse equilíbrio e acabamos fazendo, depois das observações, tendo que retroceder e recuperar o meio ambiente. Alguém já ouviu falar do Everglade? Acho que é Everglade. Everglade, Flórida. O que é aquilo? Um ecossistema que tem uma semelhança com o Pantanal do Mato Grosso, no Brasil. Só que, o que é mais pesado, água doce ou água salgada? Hã? Doce. A água doce, ele impede com que a água, no caso do oceano, porque ali naquela região tem quase que o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Quando o homem começou a retirar a água doce do sistema aquífero, a água salgada começou a penetrar. E com isto ocorreu a salinização da água, alterou todo o meio ambiente. Muitas espécies foram ali praticamente dizimadas. E hoje já se faz um trabalho muito grande nesse sentido, de recuperar esses sistemas, para que a água doce volte a ser recuperar e ela se torne a barreira para a água do mar não penetrar. Então veja só, o homem, através da sua inteligência, provoca às vezes males, mas depois ele tem a capacidade de recuperar. Por quê? Porque ele faz uma análise de que aquilo é prejudicial. Alguma pergunta? Para nós passarmos um pouco mais a respeito da parte que compete justamente porque o motivo nós estamos aqui, desenvolvimento do trabalho do espírito. Então nós observamos que a natureza, nós fazemos parte dessa natureza, mas nós temos algo além, que é o pensamento constante, né? Como René Descartes coloca,
né? Que penso, logo existo, mas há uma tradução mais adequada. Penso, logo sou. Nós temos isso na nossa mente, né? E nós temos a capacidade de absorver o conhecimento e fazer com que ele se perpetue através do que hoje? Antigamente as bibliotecas, hoje são os armazenamentos em linguagem digital. Hoje nós damos um Google, nós temos qualquer coisa, nosso assunto na nossa mão, imediatamente, não temos? E agora, afinal de contas, se nós hoje temos um conceito de que o mundo, ele não é só isto, nós observamos que há algo além, depois dessa vida física. Que tipo de trabalho eu vou executar no plano espiritual? Então a obra da doutrina espírita e as outras obras complementares, eles vão colocando a respeito do tipo de trabalho que nós vamos realizar no mundo espiritual. E o livro Nosso Lar, ele coloca um aspecto a respeito falando sobre os bônus horas, não é isso? Agora, qual é eu não tenho bem certeza, mas acho que essa unidade de pagamento na colônia Alvorada Nova é a unidade Amor, que é uma das colônias mais antigas, que que foi criada pelos espíritos quando desencarnaram na região, me parece, do estado de São Paulo. Está acima, é uma das mais antigas. Unidade Amor. Quer dizer, nós, quando desencarnamos, nós vamos ter essa necessidade de praticarmos. O trabalho é diferente. E para quem se interessa, leia o capítulo 22 sobre o bônus horas, que está no livro Nosso Lar. Mas é o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? A dona Laura responde. A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da Terra. Não é? A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. Né? Então, veja só, quem quiser mais informação, leia, porque o assunto é muito extenso. E nós vamos ver um pouco do que Miramês nos diz a respeito dessa questão 677. Ele explica da seguinte forma. Tudo na natureza trabalha, cada um na sua espécie, onde Deus lhe determinou operar. Embora pareça automático o movimento de vida da natureza, há inúmeros agentes de Deus impulsionando com inteligência o moverar de todos os reinos. Quem está por trás disso? Como ele fala, agentes de Deus. Não são os espíritos mais esclarecidos? Nós não estamos subordinados a um espírito crístico que nós temos como nome Jesus? Estamos ou não estamos? Governador do nosso planeta? E há toda uma hierarquia de funções. O Cristo não está sozinho nesse trabalho. Ele é o CEO, mas depois, abaixo dele vem outras coisas. Cada um na sua função. Os espíritos que trabalham com as forças da natureza. Né? E se nós aprofundarmos muito, nós vamos encontrar muita literatura a esse respeito. E Miramês continua.
Árvores e animais trabalham em sentido mais profundo, não somente para se manterem vivos. Todas as divisões da natureza laboram crescendo. Em tudo que existe, Deus depositou algo mais importante para ser despertado. Se não notamos progresso nos animais e nas plantas, como no ser humano, é porque ele não é visível tanto quanto nesse último. No entanto, há uma maturação, pode-se dizer, uma fermentação da inteligência que no amanhã poderá despertar convenientemente. Isso me faz lembrar um dos gatos da minha filha. Ela tem 2 gatos. E um deles, Monet, ele é um gato fora da curva. Fora da curva mesmo. Eu falo para ela, minha filha, esse gato não é gato, é um ET. Né? Já viu o gato fazer um papel quase que de cachorro? De buscar as coisas. Ela pega e deposita na sua mão ou no seu pé. Isso é um rudimento de inteligência que não se vê, é incomum nós observarmos. Isso é um sinal de que também esses seres um dia terão um nível de consciência que é compatível à espécime dele. Né? Isso nós não sabemos quanto tempo vai ser, mas eles possuem. Porque é uma questão da evolução. Nós não interferimos hoje nos processos da natureza, tipo fazendo o hibridismo de plantas. Quem gosta de nectarina aí? Gosta? O que é nectarina? É a junção de 2 coisas. Isto, pêssego e ameixa. É uma hibridização. Nós estamos também cooperando com a evolução também da natureza. Ultimamente, né, hoje, a humanidade já tomou uma consciência maior da preservação da natureza. Antigamente não tinha muitas condições. Como se faz a aspersão de sementes em grandes áreas? Igual os pássaros. Usa os aviões. Hoje usa-se drones, né, que é mais barato. A semente é colocada num pellet, já com um determinado nível de umidade e tudo mais, para quando ela cair no solo, ela começar a germinar. É uma inteligência nossa interferindo para o bem no nosso planeta. Então nós observamos que gradativamente nós também somos cooperadores nesse processo. Alguém já ouviu falar do banco de sementes no mundo? Está me parece que na Groenlândia, uma gruta, uma caverna. Sementes de todas as espécies de plantas do mundo. Porque caso haja alguma catástrofe, seja provocada pelo homem ou pela própria natureza, aquele banco de sementes poderá suprir a base. Ninguém destrói as sementes básicas. O milho antigo, que era cultivado pelos índios no Brasil, as sementes são preservadas pela Embrapa. Então, a quantidade de milho que existe hoje, sim. Antigamente tinha só uma corrente d'água, agora tem um monte. Sim. Veja só, eu li uma reportagem uma época que um agrônomo e cientista americano foi ao Brasil para pesquisar uma espécime de milho desenvolvido lá, para levar, sabe para onde? Não para cá, mas para as regiões me parece que da África tropical, porque já tinha uma espécime pronta, era só simplesmente quase que para adaptar para aquela região. Então nós cooperamos com isso. Soja no Brasil. A soja é o quê? É uma leguminosa das zonas temperadas. Só quem conhece, na época de 70, só dava no sul. Hoje nós temos sementes de soja, grandes plantações de soja na linha do Equador. Aprimoramento, observações. Então a nossa inteligência humana, ela existe para que nós possamos cooperar mutuamente com o Criador. Nós não somos co-criadores? Então,
Nosso tempo acabou. Espero que vocês reflitam. Esperamos que ter sido útil para que nós possamos ver a importância da nossa capacidade de pensar para o bem, tá? Porque para o mal nós já temos os instintos, né? E a inteligência deve ser trabalhada com o intuito do benefício comum, que é a humanidade. O Evangelho está com a nossa amiga e irmã, Jenny. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Jenny, eu estou com o Evangelho de hoje. O capítulo de hoje é o capítulo 15. É fora da caridade não há salvação. E nós vamos ficar com as instruções dos Espíritos no item 10, fora da caridade não há salvação. E inicia-se assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desce estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, a mensagem aqui, ela nos deixa claro que a prática da caridade define o nosso destino, né? E tanto na terra como no céu, porque aqueles que praticam, ainda que na terra, a gente encontra paz quando se pratica a caridade, né? E na vida espiritual, encontramos a graça diante de Deus, né? E é a caridade que nos aponta o caminho que nos leva até o Pai. É só através da caridade, né? Então, a mensagem, ela segue dizendo assim: essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Então, a religião, ela tem a função de esclarecer as pessoas na prática do bem, né? Esclarecer que quando nós chegarmos lá no plano espiritual, ninguém vai perguntar para nós, a pergunta não vai ser qual que era a nossa religião, né? Não vai ser perguntado para nós qual que era a nossa posição social aqui na Terra, né? Quais que eram os meus títulos, os títulos que eu adquiri enquanto na Terra. Não, a pergunta que vai definir a nossa elevação, tanto moral quanto espiritual, é sobre as nossas boas obras. Essa é a pergunta. É o bem que nós conseguimos realizar enquanto encarnados, né? O bem que nós fizemos para o nosso próximo. Consequentemente, se eu faço bem para o meu próximo, eu estou fazendo bem para mim mesmo, né? Pois, como bem disse a mensagem, que quando nós praticamos o bem, ele exala um cheiro. O bem, ele exala cheiro. E esse cheiro que ele exala é o cheiro do amor, né? Então, a mensagem segue falando assim: nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações.
submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Não adianta eu vir aqui, falar lindas palavras, fazer um lindo discurso e lá fora as minhas ações mostrarem o contrário, né? Para fazer o bem, mister sempre se torna a ação da vontade, para se não praticar o mal. Basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando sejam induzidos a recorrer que verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Quem escreveu isso aqui? Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Ainda, nesses dias atuais que nós estamos vivendo, existem pessoas que defendem que fora de uma religião não há salvação, né? Ainda tem muitas religiões. E se nós pararmos para pensar, o mundo ele possui muitas religiões, então se esse conceito ele cria o quê? Muitas divisões, né? Porque todos os que estão vinculados a uma ou outra religião, eles afirmam defendendo a verdade deles, que fora da religião deles não existe salvação. Quem aqui nunca ouviu alguém se pronunciar dessa forma, né? Que significa o quê? Se todos pensam assim, se o catolicismo, só eles que vão ter a salvação, por outro lado, o cristianismo, só eles vão ter a salvação. Nós espíritas, graças a Deus, não temos esse conceito, que só nós espíritas vamos ter a salvação, né? Mas, se formos pensar assim, isso significa que todos nós já somos condenados, né? Porque só a minha religião que me leva para o céu, então, o outro também tem esse mesmo pensamento, então já somos todos condenados, né? Se a gente for analisar por esse lado. Mas Jesus, ele nos mostrou que não é fora da religião que não pode haver caridade. E sim, que não pode haver salvação, e sim fora da caridade, né? Não é que Jesus nos ensinou? E a caridade, qualquer um de nós podemos fazer. Tanto faz, católico, cristão, budista, ateu, está ao alcance de qualquer pessoa a caridade. Mas o que é uma caridade? Bom, o ato da caridade de você pegar um copo com água e dar para quem tem sede é um ato de caridade, né? Se você pegar uma comida e matar a fome de alguém, é um ato de caridade. E para a pessoa que está desnuda, se você oferecer para ela roupas, é um ato de caridade. A caridade, para quem está doente, o que é? São medicações, é o médico, né, que vai tratar ali uma infecção, a febre. É um ato de caridade. Né? Você está dando alívio para um irmão, né? Portanto, a caridade vai sempre oferecer o outro aquilo que ele precisa, né? E essas que nós estamos falando ainda são a caridade material, né? Porque eu vou dar aquilo que meu irmão está precisando. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Caridade e Amor do Próximo, ele pergunta assim, Kardec faz essa pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? O que Jesus entendia por caridade? E os espíritos responderam para Kardec 3 coisas que fogem da habitual caridade material.
Ele responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das nossas ofensas ou das ofensas. Benevolência. Ser benevolente não é eu comprar um presente só para alguém, levar, né, dar um presente sem uma data específica. Não. Ser benevolente é a gente poder ser presente, não dar presente, mas ser presente na vida de alguém. A nossa presença, às vezes, pode salvar uma vida. A nossa presença, às vezes, pode evitar um suicídio. Então, não é dar presente, não é que eu estou tirando aqui o mérito de se ganhar presentes, não. Só estou dizendo, gente, que mais valioso para Deus é sermos presentes na vida das pessoas. Né? Das pessoas que muitas vezes estão à nossa volta. E quando ele fala que em indulgência para as imperfeições dos outros, eu preciso ser indulgente comigo mesmo, para as minhas imperfeições, entender que eu não sou uma pessoa santa, que eu não sou uma pessoa perfeita, que eu erro. Erro, e muitas vezes mais do que o meu próximo, a quem eu estou, às vezes, julgando, sendo impaciente, né? Mas eu tenho que entender que eu também possuo as mesmas imperfeições dos outros. Então, eu tenho que ser indulgente para comigo mesmo, em primeiro lugar, né? Perdão das ofensas não é perdoar, não é esquecer uma ofensa. Porque esquecer diz respeito à memória, né? Então, a gente não vai esquecer nunca uma ofensa. Mas a diferença do cristão é que a ofensa, ela não pode ser devolvida. Né? Me bateu, eu dou-lhe outro tapa. Me ofendeu, eu taco-lhe outras palavras que ofendem mais ainda. Perdoar é quando você lembrar da ofensa e você não pensar em devolver, você conseguir silenciar e devolver com silêncio, que fala muito mais do que palavras. É a gente esquecer mesmo, esquecer no sentido de aquilo não me magoar, não me deixar triste pela ofensa, de forma alguma. É não desejar mal para o meu ofensor. Isso é perdoar, né? Então, podemos definir que caridade é o quê? É o exercício do amor. E no meio espírita se fala muito em caridade. Muito. Na maioria dos palestrantes é colocada a palavra caridade em quase todas as palestras. Porque a caridade, ela é o amor em exercício, né? Conta-se que por volta de 1808, olha eu com as minhas histórias, eu gosto. 1808, na Rússia, em Moscou, 2 damas da sociedade na época foram ao teatro assistir uma peça. E quando as 2 desceram da carruagem, elegantes, belas, subindo a escadaria, havia um mendigo. E estava fazendo muito frio naquela época, e o mendigo estava assim, estendeu as mãos quase congelantes para elas, pedindo ajuda. Uma delas retirou o casaco e quis dar para ele, a outra impediu. Falou: não faça isso, você está louca. Ele não vai saber dar valor nesse casaco, esse casaco é caríssimo, não faça isso. Então ela desistiu, entraram para o teatro, ignoraram o mendigo ali na escada. Quando elas saíram, o mendigo já não estava ali mais. Ele já havia saído dali, do local. Aí, quando elas voltaram para casa, a dama que quis dar o casaco para ele, foi tomar seu chá quentinho naquela noite fria. E quando ela estava tomando o seu chá, ela se lembrou do mendigo. Imediatamente ela se levantou, correu até a despensa, fez uma cesta com alimentos básicos, pegou casacos, pegou roupas, pegou cobertores, pôs numa sacola e pediu que o cocheiro fosse levar. Olha, você vai até a cidade, lá no teatro,
Na escadaria do teatro havia um mendigo. Eu quero que você procure na região, o encontre e o salve, porque hoje a noite vai esfriar mais ainda. Então leva para ele esses mantimentos e esses cobertores, esses casacos. O cocheiro obedeceu, foi até o local. Quando retornou, quando ele chega, ele responde para a dama: senhora, eu até encontrei o mendigo, só que ele morreu congelado. Ele estava morto. Então, nós entendemos que o que nós temos que refletir com essa história é que quando a caridade ela é muito pensada, o socorro vai chegar atrasado. Foi o que aconteceu com o mendigo. Então, quando a gente for fazer a nossa caridade, ela tem que ser na hora que o pedinte está pedindo. E para que a gente não perca as oportunidades que o Cristo nos oferece de praticar essa caridade o tempo todo, vamos parar e olhar à nossa volta. Reflita no irmão que está precisando. Às vezes alguém te pediu uma ajuda, às vezes foram somente as suas palavras pode salvar alguém. Às vezes você não precisa nem se deslocar. Às vezes uma ligação. Oi, meu querido, minha querida, eu estou aqui para você. No que você precisar. E com todo o meu coração. Eu não quero nem ganhar pontos lá em cima. Porque a caridade em si, ela é uma coisa natural, ela tem que ser natural. O que não é natural é não sermos caridosos. Isso que não é natural. Exatamente, se ela tivesse ouvido o seu coração. Então, nós, para não perdermos as oportunidades que nos são oferecidas de auxiliar o tempo todo, é necessário termos atenção. Atenção. Atenção à nossa volta, porque a oportunidade, ela bate na minha porta às vezes. Aquele mendigo era uma oportunidade que o Cristo estava dando àquelas damas de praticar a sua lei de amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Desejar ao próximo aquilo que eu quero para mim. É simples, nós é que complicamos. É muito simples. Mas o nosso egoísmo nos inibe, às vezes, de ajudar alguém. Nos inibe de ajudar alguém. Por quê? O que a outra dama respondeu, ele nem sabe o valor dessa jaqueta, ele não vai saber valorizar. Perdeu-se uma oportunidade. E nós, quantas oportunidades nós estamos perdendo todos os dias, quando o próximo se aproxima nos pedindo ajuda, ou quando ele nem pede, mas eu estou vendo o que ele precisa, eu não tenho a capacidade de me mover para ir lá e auxiliar. Gente, ajudar alguém a fazer uma mudança é uma caridade enorme. Quem é que gosta de fazer mudança? Nem a mudança da reforma íntima nós não gostamos de fazer. Quem dirá ajudar alguém a carregar móveis, né? Mas a pessoa precisa, que sozinho ele não vai conseguir. Hoje tem lugares que você aluga, vão lá e embala tudo, carrega tudo para a pessoa. Mas e se a pessoa não tiver o dinheiro para pagar? Às vezes você tem, mas o seu irmão não tem. Então, a sua ajuda vai ter que ser a física mesmo. Vai ter que colocar as mãos na massa. Porque se amanhã você precisar e você estiver na condição dele, não tiver ninguém para te ajudar, isso é horrível. A pessoa se sentir sozinho no mundo é horrível. A pessoa pensar que ele não tem com quem contar na vida é um sentimento muito triste. E por que eu vou deixar o meu irmão se sentir assim se eu estou aqui? Por que eu vou deixar o meu irmão sentir dor se eu estou aqui? Por que eu vou deixar meu irmão sentir fome se eu estou aqui? Frio. Por que eu vou deixar meu irmão passar frio? Eu estou aqui. Nós estamos aqui.
num planeta Terra para nos evoluirmos. E a nossa evolução, ela depende da caridade. Sem a caridade, nós não vamos alcançar o nosso objetivo. Só quando a gente compreender a caridade como ela é e como Cristo nos exemplificou, quando ele curou, quando ele deu palavras de amor, né, de alento. Jesus nos ensinou de uma forma tão simples. E nós ainda estamos há mais de 2000 anos aqui, lutando para entender a palavra caridade. Há mais de 2000 anos, nós ainda não sabemos a caridade na sua totalidade. Nós pensamos que ser caridosos muitas vezes é só eu dar uma esmola. Às vezes passa alguém na porta, no Brasil acontecia muito isso, eu não sei se ainda acontece, das pessoas baterem na porta pedindo alimento, e ele, para se ver livre daquela situação, ele corre ali, pega alguma coisa, dá e como que vai embora, me deixa em paz. Isso é caridade? Não. Não é caridade. Caridade é quando o meu irmão está com fome e eu pego aquele alimento com todo o amor do mundo, eu chamo ele para dentro, senta na minha mesa, come aqui comigo. De coração. Isso é ser caridoso. Caridoso é você ver o seu irmão passando por uma dificuldade. Meu irmão, em que eu posso te ajudar? Ou às vezes na rua, um estranho. Quantas vezes? É você ceder a passagem para o irmão na rua. É uma caridade, é um gesto de caridade. É você não buzinar para um irmão porque ele cometeu um erro no trânsito. Isso é uma caridade. É você compreender que você também poderia errar. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Já tentou? Tenta. Quando você estiver no trânsito ali, alguém te fizer uma raiva, respira e fala. E se fosse Jesus? Ah, mas eu não sou o Cristo. Não, você não é o Cristo, mas você já tem conhecimento suficiente para entender que você não precisa buzinar. Que você pode ter um pouquinho de calma, de paciência. Com aquele irmão chato que às vezes chega te contando umas histórias que já contou 50 mil vezes para você. Você ter a caridade de ouvir em silêncio, abrir o coração para ele, dar de novo o mesmo conselho que você já deu 50 vezes para ele e ele não te ouve. E você continua insistindo para a melhora dele. Quem aqui já não deu o mesmo conselho mais de 50 vezes para uma pessoa só? Você não vai insistir. Você não vai obrigar, perdão. Você não vai obrigar a pessoa a ouvir o seu conselho, mas você vai ficar lembrando ela com o mesmo conselho, até que um momento, quem sabe, Deus abençoe e ela te ouça. E Deus abençoe a vida dela, porque o conselho que você está dando é justamente para a melhora dela, né? Então, caridade para com o próximo, caridade para com nós mesmos, é a nossa reflexão dessa manhã. Amar ao próximo como a nós mesmos, né? É a gente saber que o nosso irmão tem a capacidade de errar tanto quanto eu tenho, mas que ele tem também a capacidade de amar como eu também tenho. Então, sejamos caridosos para com nós mesmos e para com nossos irmãos de caminhada que passam por nossas vidas de uma forma ou de outra. Se ele veio até a minha vida, tem um propósito. E eu tenho que descobrir o propósito. E o propósito quase sempre é para que eu desenvolva a caridade. Maioria das vezes. Então, com esse pensamento, eu convido a todos a fechar os olhos, relevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Nós te agradecemos, Divino Mestre, por todos os ensinamentos que tivemos nesta manhã, que são ensinamentos, Senhor, para colocarmos em prática
em nossas vidas, com os nossos irmãos, em nossos lares, com os nossos amigos, enfim, em nossas vidas. E Jesus, que a sua divina luz possa nos fortalecer sempre, a nos encorajar sempre a praticar o bem, com amor no coração, da mesma forma que o Senhor faz essa mesma caridade por nós até os dias de hoje, tendo paciência conosco, nos amando, nos amparando sempre, que possamos saber retribuir o amor que recebemos de Ti para os nossos irmãos. Muito obrigada, Mestre, que a Tua paz permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja.